só começar a registrar. Hoje nós vamos ter no grupo Fundamento do Processo Civil Contemporâneo, meu querido amigo, meu irmão de tinta e papel, um dos autores que eu tenho mais alegria de ler, alguém com quem eu tenho dialogado ao longo de todos esses anos de pesquisa. E para nós não é um problema revelar a idade, Daniel. Nós temos aí mais de 24, 25 anos de pesquisa conjuntos, discutindo sempre temas em perspectivas diferentes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu queria começar essa nossa conversa justamente ressaltando isso, né? Nós sempre tivemos essa perspectiva de olhar em profundidade, olhar para a história. Eu sempre tive muita alegria de discutir contigo e privar um pouco desse teu conhecimento profundo sobre a história do direito, a história do direito processual, e olhar para os lados, olhar para as fronteiras, olhar para os limites, olhar para o que vem sendo feito nos outros ordenamentos jurídicos e o que vem sendo pesquisado nos outros países. Essa ideia de direito processual comparado, vertical e horizontal, que tu sempre ressalta e que acaba sendo uma das maneiras da gente refletir de uma metodologia mais ampla a respeito do direito e do processo. E, ao mesmo tempo, tem uma outra característica dessa nossa amizade, dessa nossa parceria acadêmica, que eu gostaria de ressaltar aqui, que todos vão poder constatar logo a seguir quando tu começares a falar, que é o fato de nós nos preocuparmos com teoria do direito. Tem aquela célebre frase de um conhecido processualista italiano, né, que critica o processualismo do parágrafo 2º. Então, nós sempre tivemos uma leitura muito atenta da dogmática jurídica, tanto é que grande parte da nossa produção e da nossa discussão intelectual começa a partir dos textos da lei, mas nunca nos limitamos ao texto da lei, nunca nos limitamos a uma visão de dogmática no sentido de mera interpretação do texto legal, mas também de construção de teoria do direito que vai para além da teoria do processo, porque, afinal de contas, as coisas estão ligadas. Então, essas duas pontes de direito comparado, vertical e horizontal, e de preocupação com teoria do direito, eu acho que são as pontes que mais unem o nosso diálogo conjunto ao longo desses mais de 20 anos de debates e produção e leituras e reflexão. E eu não podia estar mais feliz do que te receber aqui hoje. Já fiz a minha declaração lá pelo Instagram, a mais emocionada. Aqui vou ficar um pouco contido, mas é uma alegria ter o nosso querido professor Daniel Mitidiero, líder do grupo de pesquisa Processo e Constituição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre nós. Vossa Excelência tem a palavra por até 40 minutos. Depois nós vamos fazer um debate com os colegas. Bem, então eu quero dar meu muito boa noite para todo mundo, mas é claro que eu preciso iniciar pelo início, e o início, como daqui a um pouquinho eu vou dizer, é pelo Zanetti mesmo, meu querido amigo. É um processualista gigante, a pessoa com quem eu venho aprendendo há mais de 20 anos e que me levou literalmente para a vida acadêmica. Então, realmente, se hoje, de algum modo, eu trabalho na doutrina e de algum modo posso falar sobre alguns temas, certamente lá na origem está o Zanetti, né? Eu preciso declarar isso, as nossas afinidades, como ele bem disse, vão da teoria do direito para o direito comparado, mas não só, né? Nossas afinidades começaram muito lá atrás, quando ele recente tinha lançado o mandato de segurança coletivo, eu não tinha nem me formado, e a gente começou a falar sobre o processo. Na verdade, eu comecei a encher mais o saco dele e ele me tolerava como um bom amigo, e depois de um determinado momento eu comecei a ter condições de conversar com ele, aí, enfim, se tornou um diálogo mesmo. Mas, sintomaticamente, Zanetti, queridos amigos, amigas, vejo tantas pessoas que eu conheço aqui, tantas pessoas que eu estimo muito, fundamentalmente eu conheci o Zanetti num lugar chamado Elo Perdido, primeira vez que eu conversei com ele. O Elo Perdido era um lugar que tinha aqui em Porto Alegre, no Bonfim, no final dos anos 90, início dos 2000, e por circunstâncias da vida a gente acabou se conhecendo lá. Ele era irmão mais velho de um amigo meu, enfim, foi uma coisa bem bacana e foi um dos encontros
que marcou minha vida. Acho que a gente, olhando para trás, a gente consegue perceber os encontros que marcam a nossa vida. De modo que, para mim, é uma grande alegria, Zanetti, poder estar contigo ao longo da vida, caminhar contigo, olhar para o lado e te ver, olhar para trás e te ver, e olhar para frente e saber que tu vai estar lá também. Eu quero dizer que é realmente uma grande alegria e tu tem todo o meu amor fraterno, tu sabe disso. É uma declaração de amor para a gente abrir os nossos trabalhos. É... Eu queria saudar todo mundo que está aqui, na pessoa da professora Tereza, não sei se ela está aí ainda, mas, enfim, quero deixar registrado que eu estou saudando todo mundo na pessoa da professora Tereza, queridíssima amiga, nossa líder no processo civil, uma das grandes pessoas que circulam no mundo inteiro e agregam muito para o nosso processo aqui e fora. Eu sei que eu falo também em nome do Zanetti quando eu faço a saudação à professora Tereza, a nossa querida Didi. Então, quero que todo mundo se sinta saudado na pessoa do Zanetti e da Didi. Bom, eu tenho 40 minutos para falar. Eu, na verdade, queria destacar com vocês 6 grandes passos, né? O Zanetti me propôs falar sobre fundamentos do processo comparado e de algum modo, unir 2 trabalhos que eu fiz. Um já foi publicado em 2018, né? A Justiça Civil da Itália ao Brasil, de 700 a hoje, que originariamente é uma tradução de um livro da década de 80 do professor Tarufo, e que eu acabei agregando notas de comparação com o direito brasileiro na evolução do direito brasileiro. Então, esse seria um primeiro spec assim, da nossa conversa, o primeiro mote, talvez, da nossa conversa, La Giustizia Civile. E depois um trabalho que eu terminei agora nessa quarentena, a quarentena acaba ajudando a gente a produzir um pouquinho, que é também uma tradução de um livro do Hazard, do Tarufo, um livro clássico de 93, American Civil Procedure, em que eu também fiz a atualização do direito americano de 93 para cá e fiz a comparação com o direito brasileiro. Então, de algum modo, esses 2 projetos são projetos que naturalmente estão muito vinculados. O Zanetti, obviamente, percebeu isso. E aí, então, de algum modo, eu pretendo conectar esses 2 projetos. E eu pretendo fazê-lo, basicamente, a partir de 6 passos. Então, uma primeira ideia é falar um pouquinho sobre o mapa, afinal de contas, como é que eu trabalho com comparação. Logo em seguida, eu quero falar dos guias, né? Afinal de contas, quem é que pode nos ajudar aí nessa tarefa? Né? Os curiosos que nos ajudam nessa tarefa aí de nos levar pelos caminhos da vida. Depois eu quero falar um pouquinho sobre os instrumentos de navegação. Né? Afinal de contas, não basta ter a carta, eu tenho que saber para onde é que eu vou colocar, para onde é que a bússola aponta. E eu quero falar um pouquinho sobre conceitos e modelos. Logo em seguida, quero falar um pouquinho do percurso que o direito comparado experimentou, principalmente até o início do século XXI, final do século XX, que é um percurso que vai do velho ao novo mundo. E gostaria ainda de mostrar de que modo esse percurso que está evidenciado no American Civil Procedure acabou dando um resultado bastante conhecido do NIDROI e do American Law Institute, com os princípios e regras do processo civil transnacional. E quero terminar a minha exposição, a nossa conversa, pelo menos da minha parte, fazendo uma provocação. E agora? Né? A aldeia e o mundo, para onde é que a gente vai? O que a gente pode pensar? Quais são os temas de pesquisa? Quais são os locos de pesquisa? Com quem a gente pode conversar no mundo? Bom, então, o Zanetti, de algum modo, já iniciou destacando que, assim, na minha avaliação, o provincianismo não é um bom conselheiro na hora de escrever textos do processo civil, na hora de pensar um projeto para o processo civil, na hora de pensar a maneira de estruturar os institutos, de envidar esforços para a pesquisa. Eu acho que ser cosmopolita, né, ser plural como o mundo, é o que me parece que realmente importa para a gente e torna a gente mais rico, ponderado, mais aberto a soluções diferentes. Daí porque a importância do direito comparado. Acho que é bastante evidente isso nos trabalhos do Zanetti e também é evidente nos meus trabalhos. Mas eu queria iniciar dizendo que, bom, de que modo eu vou trabalhar a comparação? Tem um mapa, né? E esse mapa ele nos coloca basicamente diante de 2 exercícios de comparação. O Zanetti já mencionou isso, mas eu faço questão de frisar. A comparação ela pode ser realizada basicamente em 2 direções, né? 2 modos. Ela pode ser uma comparação vertical, que é aquela comparação que olha para o passado, no nosso caso aqui para o passado, olha para baixo. E aí, então, a gente vai procurar outorgar sentido à nossa experiência
a partir das coisas que a gente viveu no passado. E nesse sentido, eu poderia inserir nesse filão aí dos meus interesses, não só o Justiça Civil da Itália ao Brasil de 2018, mas seguramente eu posso colocar também aqui uma antecipação de tutela de 2013, que tem uma primeira parte conceitual, que é a história do conceito de técnica antecipatória, e posso também colocar aqui, sem dúvida alguma, o meu trabalho sobre precedentes, 2016, que também tem uma parte inicial, que é uma parte histórica, uma parte, então, de comparação, por assim dizer, vertical. E, aliás, nesse trabalho de precedentes, eu falei esses dias para o Zanetti numa banca, mas eu faço questão de frisar agora, e de algum modo tem a ver com os guias, a gente vai se alimentando ao longo da vida, né? O Marinoni escreveu em 2010 o Precedentes Obrigatórios, eu achei que era preciso dar um passo atrás, escrevi em 2013 o meu Cortes Supremas, eu vou voltar a ele daqui um pouquinho para exemplificar também a comparação. E o Zanetti me comentou que escreveu o valor vinculante dele também muito por conta dessas preocupações desses livros. E eu escrevi em 2016 o meu Precedentes, depois que eu li o valor vinculante dele, eu também achei que eu tinha, de algum modo, que contribuir com esse debate. Então, a gente vai sempre se apoiando nos amigos, pensando com os amigos e de algum modo, vendo por onde vão os passos, né, para a gente poder caminhar junto, caminhar ao lado e ir adiante. Então, como eu havia falado, acho que o primeiro exercício de comparação é o exercício de comparação, por assim dizer, vertical, é a comparação da história. Eu emprego bastante isso nos meus trabalhos e tenho experimentado um bom feedback. As pessoas, de um modo geral, se sentem atraídas pelos trabalhos quando a gente situa assim numa big picture maior da história. Um segundo modo, um segundo exercício de comparação é aquele que a gente está acostumado a trabalhar, que é a comparação, por assim dizer, horizontal, é o olhar para o lado, como o Zanetti acabou de mencionar. Eu acho que nessa linha aqui do exercício de comparação, do ponto de vista horizontal, a gente pode surpreender dois estilos. Tá? Dois estilos diferentes e dois estilos que, de algum modo, acabam marcando época também na história do processo civil do século XX. A gente tem um primeiro estilo de comparação horizontal, que era aquela ideia de que a gente compara apenas as coisas semelhantes. Então, a gente compara experiências semelhantes. Então, um processualista italiano, para usar o exemplo, ele vai estar preocupado em fazer uma comparação fundamentalmente com a França e com a Alemanha. Então, são países da tradição romano-canônica, a gente pode até distinguir a tradição germanista de uma outra tradição, mas não vem ao caso agora, é tradição romano-canônica. Então, eu vou comparando aquilo que é parecido, aquilo que é semelhante. No Brasil, a gente encontrou esse viés de comparação de uma maneira muito forte com a vinda do Liebman. O Liebman conhecia bem a história, conhecia bem direito comparado e fazia essa comparação nesse estilo assim do semelhante ao semelhante. E a gente, no entanto, pode fazer um outro tipo de comparação que também me parece que é interessante. A gente pode comparar não propriamente sistemas semelhantes, mas a gente pode comparar os mesmos problemas, mas em sistemas diferentes. Ou sistemas que são, por assim dizer, supostamente muito diferentes. E aí, então, eu tenho um segundo endereço de comparação horizontal, que é um endereço que na Itália, para falar um pouquinho mais da Itália, que na Itália começou a aparecer com o trabalho do Mauro Capelletti, né, e com o trabalho do Vittorio Denti. Então, a Escola de Firenze e a Escola de Pavia. Então, esses dois professores começaram a perceber que não era só o caso de ficar olhando para a França ou para a Alemanha. Na verdade, talvez tivéssemos alguma coisa interessante passando o Canal da Mancha ou passando o oceano. E aí, então, se iniciou aqui um exercício de comparação que envolveu o common law. E até tem uma história engraçada, eu vou contar aqui porque essas histórias não estão nos livros, né? Então, é mais curioso a gente ouvir. Quando eu estava estudando em 2013 com o Tarufo em Pavia, ele me contou basicamente o seguinte: olha, Daniel, essa virada aqui do common law, ela é uma virada que me pegou por acaso, né? Me pegou por acaso. Mas por que me pegou por acaso, professor? Perguntei para ele.
Te pegou por acaso, professor? Não, por uma razão muito simples. Porque quando eu fui estudar com o Dente, no primeiro ano que eu fui estudar com o Dente, foi o primeiro ano em que ele começou a mandar os alunos dele para o Common Law. Foi o primeiro ano que ele olhou para a Inglaterra e não para a Alemanha. O Corrado Ferri, que veio antes de mim, ele foi para a Alemanha e eu fui para a Inglaterra. E isso acabou mudando um pouco a minha perspectiva, diz ele um pouco, a minha perspectiva e os meus interesses. Então, tem um turning point muito claro aí na doutrina do direito comparado, do processo civil comparado, que é quando o pessoal deixa de olhar simplesmente para a tradição romano-canônica, a gente tem que continuar olhando para a tradição romano-canônica, não tenho a menor dúvida, mas também acaba olhando para o common law. Depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente onde é que mais que a gente pode olhar. Mas, basicamente, então, me parece que dentro desses dois exercícios de comparação, história e direito comparado, propriamente dito, a gente ainda tem estilos diferentes de comparação no plano horizontal. E eu acho que esses dois estilos, eles, de algum modo, são emblemáticos de um determinado período da história do processo civil. Eu acho que a gente pode muito bem ter como ícone aqui o Liebman, um ícone de comparação de semelhante, e pode ver no Mauro Capelletti e no Vitório Dente duas experiências de comparatistas que resolvem, então, atravessar o Canal da Mancha e olhar para o Common Law, e aí o resto é história. Bom, eu acho que vale a pena a gente fazer todos esses tipos de comparação, né? Como eu mencionei, eu costumo usar a história nos meus livros, também costumo usar o direito comparado nos meus livros, assim, o Colaboração de 2009, ele parte da ideia de comparação horizontal, com, inclusive, uma ferramenta dos modelos, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, e o Corte Suprema de 2013 é a mesma coisa. Ele tem elementos de comparação horizontal em que eu procuro desenvolver algumas das ideias que eu proponho logo em seguida nesses livros. Os guias. Os guias. Bom, os guias podem ser os amigos, os guias podem ser os livros, os professores. Meu interesse no direito comparado, ele acabou surgindo das leituras que eu fazia, primeiro do professor Ovidio e depois do professor Carlos Alberto. Depois me chamou muito a atenção o fato do professor Carlos Alberto ser tradutor do professor Mauro Capelletti, e depois, inclusive, o Zanetti se tornou tradutor do Mauro Capelletti. E essas coisas começaram a ecoar na minha cabeça. Acho que não por acaso eu acabei virando tradutor também, e é uma atividade que eu gosto muito de traduzir. E, de certo modo, aquela curiosidade, né, de saber, afinal de contas, eu vou passar a fronteira. Muito bem, vou passar a fronteira. Eu passo a fronteira e começo a perceber que, embora eu possa ter um ambiente cultural diferente, na verdade eu tenho os mesmos problemas. E aí, então, a questão é saber se eu vou ficar procurando resolver os meus problemas desde uma perspectiva, por assim dizer, provinciana, ou se eu vou ver como os meus problemas são tratados por outros países que eventualmente já o resolveram, ou pegaram uma ferramenta que não deu certo, e, portanto, talvez não seja o caso de eu pegar essa mesma ferramenta. No fim, eu acho que quando a gente tira a análise, por assim dizer, das estruturas formais e começa a colocar nos problemas, a gente atravessa a fronteira e percebe que, na verdade, não tem fronteira. Os problemas são os mesmos e a gente precisa resolver os mesmos problemas. A gente tem inspiração e a gente tem guias, né? A gente viu o direito comparado assim sob várias perspectivas, queridos amigos que me ajudaram na minha formação. Lembrei aqui o Ovidio, Carlos Alberto, Zanetti, o Marinoni utiliza muito a comparação também, e eu também fui buscar muita coisa nele. Mas eu acabei me encontrando com um comparatista lá em 2013. Né? E esse comparatista é o professor Michele Tarufo, com quem eu fui estudar. E eu comecei a perceber que muitas coisas que ele escrevia eram oriundas de experiência de direito comparado. E eu fui, inclusive, percebendo que os escritos dele de direito comparado tinham uma ferramenta muito específica, que é a ferramenta dos modelos, que eu já vou voltar logo à frente. Bom, quando a gente conhece alguém, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode se aproximar, pode se afastar, pode criar laços mais sólidos, enfim, pode passar ao lado. Mas o fato é que eu acabei ficando amigo do professor Tarufo, e a gente começou a ter alguns projetos juntos. Um projeto que eu por assim dizer, propus a ele,
embora não tenha proposto da maneira como foi executado, foi a tradução do Justiça Civil dos 700 a hoje, né? Justiça Civil na Itália dos 700 a hoje. Que, diga-se de passagem, foi um projeto que o professor Vittorio Denti propôs ao Tarufo. Ele disse, olha, não tem nenhum texto que tenha tratado da história da Justiça Civil italiana moderna, né? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Eu acho que tu deveria fazer isso. E eu resolvi, como eu sempre gostei muito de história, eu resolvi, professor, quem sabe eu traduzo esse livro, né? Quem sabe eu posso traduzir esse livro para português, tal. Ele disse, Daniel, esse é um livro da década de 80, um livro que nem na Itália o pessoal tem muito interesse. Quem sabe tu deixa de lado esse livro. Tipo, professor, mas eu acho que é um livro interessante, eu acho que é um livro que, inclusive, vai ajudar a ver o desenvolvimento do direito brasileiro. Aí ele disse assim, não, mas, então, quem sabe a gente faz o seguinte, quem sabe tu faz uma comparação histórica com o direito brasileiro. Então, tu faz o seu civil e faz um capítulo à parte, depois vem a ideia das notas, mas faz um capítulo à parte, refletindo sobre aquilo que estava acontecendo no Brasil enquanto eu relatava os períodos da Itália. Eu digo, melhor impossível, né? Ter um guia como o Tarufo para me levar pelos corredores da história, tô dentro. E eu disse, bom, professor, mas já que nós vamos fazer isso, então vamos atualizar o livro, né? Ele disse, não, conta comigo. O livro parou na década de 80, tem só 20 anos pela frente. Deixa que eu vou escrever mais 2 capítulos para o livro. E aí, então, a edição brasileira ficou uma edição diferente, né? Uma edição, na verdade, que não é só uma simples tradução do Justiça Civil na Itália dos 700 a hoje, mas é, enfim, um efetivo diálogo entre as nossas 2 experiências, né? Visto por dois colegas, 2 amigos, em diferentes momentos das suas vidas acadêmicas, mas com o mesmo interesse de procurar compreender a maneira pela qual nós chegamos aqui, quais foram os desvios, desvãos, quais foram os caminhos. E esse livro foi um livro que me deu muito prazer escrever. Essas notas realmente me deram prazer para perceber o quão impactante foi a doutrina italiana para o direito brasileiro. Acho que quando a gente lê o Dinamarca, por exemplo, as Instituições, volume 1, a gente percebe ali claramente toda aquela impostação da doutrina italiana clássica da primeira metade do século XX e percebe também o pulo do gato da segunda metade do século XX. Ele costuma dizer que o processualista da geração dele é um processualista de 2 mundos. Eu acho que vários processualistas sentiram isso. Dois mundos, basicamente, porque a gente viveu um período que é um período mais ligado à dogmática e depois um período mais ligado às transformações sociais que a gente precisava, por assim dizer, enfrentar. Depois veio o segundo projeto, né? E esse segundo projeto veio agora, na verdade, ano passado. O Tarufo veio a Porto Alegre junto com o Oteiza, junto com o Jorge Nieva, junto com o Jorge Ferreira Beltrán, e a gente estava conversando. Veio no congresso que o Marco organizou lá na PUC, vieram antes também, vieram no primeiro semestre, e a gente estava conversando. Eu disse, professor, e aquele seu livro sobre o processo americano, eu tenho estudado o processo americano, acho que é um livro interessante e tal. E ele disse, Daniel, esse é um livro que me deu muito prazer, é uma história muito importante da minha vida, esse livro. Só que ele é um livro de 93, cara. Eu acho que é um livro que não tem interesse para o direito brasileiro, assim como ele está. Eu disse, professor, mas eu me predisponho a traduzir, enfim, a gente podia ver. O protocolo é uma coisa importante, né? Eu disse, não. Eu disse assim, professor, eu posso traduzir e a gente vê algum modo de fazer uma atualização. Eu posso fazer notas do jeito brasileiro, comparado e tal. E aí ele me sugeriu, não, Daniel, então, se tu vai fazer comparação com o jeito brasileiro, se tu acha que tem espaço para isso, então, quem sabe tu já aproveita e faz também a atualização do jeito americano de 93 até hoje. Eu digo, vamos lá, vamos adiante. E aí, então, eu fiz a tradução e essas notas. Comecei em abril do ano passado, terminei agora em abril, mandei para a editora. E o meu guia agora não é só o Tarufo, mas é também o Geoffrey Hazard, que sempre teve uma ligação muito estreita com a Civil Law e muito estreita também com a Itália, né? O Hazard,
ele recebeu não só o Tarufo nos Estados Unidos, mas recebeu também o Ângelo Dondi. A gente vai falar um pouquinho depois sobre ele também, sobre o Ângelo Dondi nos Estados Unidos. E sempre foi alguém que pensou para além das fronteiras, né? O Tarufo tem como isso está escrito e é público, não estou falando mal aqui, né? Nem estou delatando ninguém. Mas o Tarufo tem aquela expressão de que o Joffrey não era um americano standard, né? O americano standard é o cara que não conhece nenhum outro idioma que não o inglês, que não se interessa absolutamente nada por o que não está nos Estados Unidos, e diz que o Joffrey é exatamente o contrário, porque é uma pessoa com olhos para os lados, olhava para frente, falava outros idiomas, enfim. Era um sujeito cosmopolita e um sujeito absolutamente para frente. Então, eu acabei embarcando nesse projeto, Processo Civil Americano, no nome brasileiro vai ficar a Justiça Civil dos Estados Unidos ao Brasil, o que me permitiu, por assim dizer, fazer uma segunda viagem, né? Então, agora não só mais olhar para trás e olhar para o lado, para a Itália, mas também olhar para o direito americano. E no direito brasileiro, como todo mundo sabe, o direito americano teve uma fundamental no final do século XIX. Né? A República, a Federação, o controle de constitucionalidade, tudo isso aparece na esteira do direito americano. E a primeira vez que eu percebi isso foi com o mandado de segurança coletivo do Zanetti. E depois isso foi lá retomado no processo constitucional. Que depois a segunda edição é a constitucionalização do processo. E a terceira edição que ele me prometeu, a gente ainda não sabe o nome, mas ele prometeu para a nossa coleção. E vem de um insight longo lá do professor Galeano Lacerda, que passou para o professor Carlos Alberto, aquela ideia de que, olha, a gente vive um certo paradoxo, porque a gente tem o direito infraconstitucional, a gente tem o direito civil, o processo civil, o direito administrativo, numa matriz lá romano-canônica, muito ligada à França, muito ligada à Itália, ligada à Alemanha, mas a gente tem o direito público, as estruturas do Estado ligadas ao direito americano. E isso, de certo modo, deu um mix aí interessante. Eu acho que o Zanetti trabalhou isso muito bem. O professor Galeno fez uma observação, o professor Carlos Alberto também fez uma observação, mas quem realmente trabalhou isso pela primeira vez foi o Zanetti. E agora, quando eu voltei a escrever sobre esse tema, eu tinha feito um pequeno ensaio sobre isso lá em 2007, mas quando eu voltei a escrever sobre esse tema agora e voltei a ler o Zanetti, a gente começa a ver mais coisas, né? A própria ideia do mandado de segurança, que é obviamente oriundo do habeas corpus, mas também a própria ideia de processos estruturais, que é um tema que o pessoal vem desenvolvendo, está claramente ligado ao direito americano e a maneira pela qual se desenvolveram esses instrumentos de tutela só poderia ter o vazão em um processo com a nossa conformação. Uma justiça civil mais ampla, com controle difuso, controles do poder por ações, por assim dizer, do procedimento comum. E me parece que é bastante importante a gente olhar para os Estados Unidos também e olhar para o século XIX no Brasil e acompanhar a maneira pela qual a gente sempre procurou evoluir também com alguns institutos do Common Law. Enfim, tive a sorte, porque eu acho que é importante ter a sorte, de ter encontrado não só lá o Zanetti naquele elo perdido, ter encontrado depois o professor Carlos Alberto, o professor Ovídio, e depois ter encontrado o Tarufo, e de certo modo também ter me conectado com o Hazard. Esse pessoal aí acabou sendo os meus guias por essas veredas do direito comparado. Mas como é que a gente faz comparação? Afinal de contas, o que a gente precisa para fazer comparação? Bom, aqui entra um ponto que me parece absolutamente importante, que é o conceito. O nome não importa. Importa, na verdade, saber o que aquele instituto significa. Afinal de contas, para que serve a apelação? Bom, pegar o exemplo da apelação, né? A apelação tem uma história, vai lá para o direito romano pós-clássico, tem o clássico trabalhador-estano, mas assim, revisão em totum das decisões. Como é que isso acontece? Isso acontece, não acontece? Então, quando eu começo a conceituar um instituto do direito brasileiro ou de outro direito, eu deixo o nome de lado. Eu pego quais são as características do instituto e a partir daí eu generalizo. Eu faço isso, eu conceituo a fim de poder ter um controle
a partir do qual as minhas pesquisas vão se mover. Então, eu posso não achar propriamente, vou dar um exemplo de um livro que eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo sobre reclamação. Eu posso não ter propriamente lá reclamação em nenhum ordenamento jurídico, mas eu tenho que saber que a história da reclamação está lá, por exemplo, na doutrina dos poderes implícitos, que tem um caso julgado lá nos Estados Unidos, lá no século XIX. É de lá que vem a reclamação. Não tem o Instituto da Reclamação lá nos Estados Unidos, mas tem o fundamento pelo qual eu posso reconduzir a ideia de reclamação de poderes implícitos. Então, primeira coisa é conceituar. O que eu tenho diante de mim? Qual é o problema que eu tenho? Bom, então, se esse é o problema e as pessoas resolvem com um martelo, bom, muito bem. Então, eu vou ver quais são os martelos que estão à disposição dos outros ordenamentos jurídicos. E o problema que eu tenho é o prego. Agora, se eu variar o problema, preciso variar o instrumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conceito é uma ferramenta analítica. Ele faz com que a gente não confunda prego e parafuso, martelo e chave de fenda. Então, quanto mais preciso o conceito, quanto mais preciso o problema, maior é o controle que eu tenho a respeito do conhecimento e a maneira pela qual eu vou aplicá-lo para a resolução de determinados problemas. No entanto, muitas vezes trabalhar com um conceito de uma coisa específica pode ser meio pobre. Pode ser que eu não consiga explicar alguma coisa só alçando mão de um conceito e eu preciso expandir um pouquinho mais a minha visão. Eu tenho que olhar aquele objeto no seu contexto, por assim dizer. Ou preciso mostrar que aquele objeto, aquela ideia, ela só se sustenta se nós tivermos vários aspectos. Bom, só o conceito aí não vai adiantar. Aí entra em cena uma nova ferramenta, que é a ferramenta dos modelos, dos tipos ideais. Então, eu vou partir da observação de experiências concretas, vou generalizar essas ideias e, a partir daí, vou criar um modelo. Foi, por exemplo, o que eu fiz no meu Cortes Supremos. Eu vi que tinham cortes de controle e cortes de interpretação. Cortes que geram jurisprudência, cortes que geram precedentes. Muito bem. Eu podia ter falado que era corte de controle e corte de interpretação, mas resolvi colocar outro nome, modelos cortes superiores e cortes supremas. Se a gente lê o livro, e eu dou o livro só como um exemplo, a gente vai ver que eu várias vezes menciono a Corte de Cassação francesa, a Corte de Cassação italiana, menciono a Suprema Corte americana. Eu vou mencionando esses tribunais, para, afinal de contas, fazer um quadro a respeito de o que é o modelo. Mas eu não teria como conceituar especificamente uma dessas cortes e querer, de algum modo, generalizá-la. Eu precisaria de vários specs. Daí a ideia dos modelos. Tipos ideais que partem da generalização, da observação de determinados elementos de um dado ordenamento em relação a um instituto. E para que serve um modelo? Eu acho que aqui também a gente tem uma coisa bastante importante. O modelo tem a ver com um objetivo essencial do direito comparado. Um objetivo absolutamente essencial do direito comparado. Para que a gente estuda direito comparado? Bom, alguns autores ou algumas pessoas podem imaginar que o direito comparado é um requinte, né? É aquele verniz de erudição, que o sujeito sabe o direito comparado para mostrar que conhece idiomas, que viaja pelo mundo, que tem um monte de livro. Bom, talvez seja isso, talvez para muitas pessoas seja isso. Mas eu acho que o principal interesse do direito comparado mesmo é promover a reforma das instituições. Ou seja, que a gente tenha condições de propor coisas novas, de fazer evoluir o direito. No nosso caso, fazer evoluir a sociedade civil e evoluir o projeto. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente pode aproveitar o direito comparado. E a ferramenta do modelo aqui é absolutamente imprescindível. Porque quando eu monto o modelo, eu consigo controlar mais ou menos o quanto eu me aproximo ou o quanto eu me distancio daquele modelo ideal. Mais uma vez aqui eu posso recorrer ao livro de Cortes. Projetei, por assim dizer, aqueles dois modelos, modelo de corte de controle, modelo de corte de interpretação, e mostrei que em dado momento da história o Supremo e o STJ estavam mais ligados a cortes de controle e é necessário impulsioná-los em direção ao modelo de cortes de interpretação. De modo que, se eu vejo o direito comparado como uma ferramenta para a reforma das instituições, a utilização dos modelos permite um maior controle deste movimento que eu espero com a aplicação do direito comparado. O percurso.
né? Acho que, de algum modo, o percurso ele está evidenciado, por assim dizer, nesses dois livros, né? No Justiça Civil e no American Civil Procedure. É um percurso que vai do velho ao novo mundo. Percurso que vai do velho ao novo mundo. E eu poderia dizer, tranquilamente, que se uma das marcas do século XX, da primeira metade do século XX, foi o comparar aquilo que é comparável, comparar aquilo que é parecido, que é semelhante, e a marca da segunda metade do século XX foi justamente essa marca do começar a comparar civil law com common law, eu poderia dizer que esse modo, esse percurso, ele, por assim dizer, se esgotou. Esse percurso ele se esgotou e deu um rico fruto, né? E é um fruto que, aliás, acabou vindo do trabalho do Hazard e do Taruf, né? Em 93, quando eles terminaram o American Civil Procedure, eles disseram assim, pô, nossa parceria deu certo, o livro é sucesso, foi traduzido no Japão, na China, tinha pedidos de tradução nesses lugares, é um livro informativo, eu acho que ele consegue fazer uma ponte entre dois mundos, mas e agora? O que a gente vai fazer? E aí então se iniciou ali naquele momento, se iniciou naquele momento um projeto mais amplo de fazer comparações de princípios. Quais são os princípios que são aplicáveis, por assim dizer, transordenamental? Treinei essa frase, não vou conseguir dizer agora. Transordenamental. Melhorou assim. Treinei no espelho, mas não deu certo. E aí, então, surgiu a ideia dos Principles and Rules of Civil Procedure. Primeiro foi uma iniciativa do American Law Institute. Tá indo muito bem, Daniel. Tá indo muito bem. Tá indo bem? Tá indo ótimo. Então, obrigado, Zana. É muito importante o teu apoio. Não só para sacanear o cara, né? Então, esse percurso do velho ao novo mundo acabou gerando esse fruto, que foi gerado primeiro no American Law Institute, de, afinal de contas, ver quais são os princípios que, por assim dizer, arquitetam, né, fundam o processo civil entre civil law e common law. Depois, o UniDroit acabou se associando a essa iniciativa e nós temos hoje esse documento, que é um documento que, na minha avaliação, vira uma página, por assim dizer, na história do processo comparado no mundo, né? E ele é, sem dúvida alguma, um resumo importante desse caminho do velho ao novo mundo, fixado na civil law e no common law. Mas o que mais que a gente pode fazer? Se é verdade que o século XXI ele inicia, por assim dizer, com esse documento importante de princípios e regras do processo civil, é bem verdade também que esses princípios e regras foram pensados basicamente para a Europa e para os Estados Unidos. E o resto do mundo? Como é que a gente vai trabalhar? Bom, começam a aparecer então, trabalhos que vão ter uma perspectiva de comparação que não é simplesmente civil law common law, mas é uma perspectiva global de comparação. Então, a Ásia começa a aparecer, né? A África começa a aparecer, a Euroásia começa a aparecer, a América Latina começa a aparecer. Naquele primeiro momento, contemplando a Ásia, tem um livro organizado pelo Oscar Chase, que é Processo Civil num Contexto Comparado. É um livro clássico, que já dá um primeiro passo para a superação dessa ideia de velho e novo mundo. O livro mais recente que eu tenho notícia de Processo Civil Comparado, que procura trabalhar essa ideia de uma perspectiva global e não só common law, civil law, mas que tem exame da Ásia, da América Latina, aliás, um excelente exame da América Latina, é o livro do Angelo Donde, Vincenzo Anzanelli e Paulo Comolli. Quem me acompanha pelo Insta eu coloquei hoje esses livros lá. Eu e o Zanetti traduzimos esse livro com alguns amigos e ele já dá uma nova cara de comparação. Já não é mais uma comparação só ligada aos Estados Unidos, né, por excelência, e a civil law. Não,
eu tenho um espectro maior de comparação. É a comparação numa perspectiva global. Se a gente for parar para pensar, e aqui vem, que mais? Né? Se a gente for parar para pensar, esse approach global é o approach que a gente está trabalhando hoje. Se a gente for olhar os congressos da Associação Internacional de Direito Processual, a gente vai ver que a preocupação é a pluralidade. É colocar a gente em tudo que é lugar do mundo numa sala e vamos trabalhar, vamos discutir os problemas. Vamos ver o que está acontecendo lá na Polônia, na África do Sul, o que está acontecendo na Argentina. Enfim, não vamos só ficar vinculados à discussão civil law common law. A gente ganha mundo, por assim dizer. Um dos locos importantes de discussão desse tema é a IAPL, né, que eu recomendo vivamente que os colegas tenham presente a IAPL. A professora Didi era do presídium da IAPL, o professor Marinoni hoje é do presídium da IAPL, o professor Cabral é do conselho da IAPL. É uma associação que vale realmente muito a pena a gente rastrear o que está fazendo, porque traz essa perspectiva global. E a gente tem o Max Planck, que hoje é um dos grandes, a sede, na verdade, da IAPL hoje está no Max Planck Instituto, que é o primeiro Max Planck fora da Alemanha, que é em Luxemburgo. A língua oficial é o inglês, não é o alemão, então também facilita muito. Todos os anos eles estão fazendo Summer School, né, escolas de verão. O Zanetti, inclusive, esse ano ia lá ser professor da Summer School. Acho que foi cancelado, né, Zana? Enfim, e é um dos grandes centros de comparação. Infelizmente foi. Como 2020 foi cancelado, né? Cancelou 2020. Então é muito importante ver que essas instituições estão levando adiante aí uma perspectiva global. A professora Tereza também está capitaneando um projeto importante nisso. Enfim, eu acho que tem um bom percurso aí. O processo comparado tem a sua própria história. A gente está olhando aqui da aldeia, mas tem todo mundo para considerar, e esse mundo não é só a Europa, esse mundo não é só os Estados Unidos, na verdade é um mundo bastante plural. Eu quero agradecer mais uma vez ao Zanetti por ter me convidado para a gente fazer esse bate-papo, agradecer a todas vocês que estão aí escutando. Realmente fantástico ver o quanto a tecnologia pode nos aproximar e o quanto a amizade e o carinho pode nos prender. Muito obrigado. Sensacional, meu amigo Daniel. Não poderia esperar menos de ti. Eu nem sabia que dava para fazer isso, Maria Angélica, de palminha na tela, mas achei ótimo. Valeu, Maria. Agora eu botei o pessoal todo aí para te dar uma visualizada. A gente agora está com a lotação total da sala, 100 pessoas, quer dizer, não teria como ter mais espaço aqui. As pessoas que não conseguem acessar, vocês podem distribuir o link do YouTube. Mas eu vou dar uma passada aqui, Daniel, para te ver as pessoas que estão te assistindo. Vamos lá. Até o Vitor de Paula Ramos, nosso querido amigo Klaus, a Fernanda da UFES, muita gente aqui, Humberto Santa Rosa, gente que está acompanhando o grupo já há algum tempo, o Rossano, que foi meu aluno há pouco tempo, quase uns 20 anos. Tem um pessoal legal aí nos assistindo. E a Rogéria Dotti, a professora Tereza, a Gisele. E é muito bom ter todos vocês aqui para discutir esse tema, que é um tema tão importante, porque nos faz refletir em profundidade sobre o nosso direito processual. Eu, Daniel, não sei nem como te agradecer por ter preparado essa aula, que parece leve e suave, mas eu me lembro sempre daquele disco, The Miseducation of Lauryn Hill, né? Em que ela começa o disco, que é um pouco falado, dizendo, olha, para vocês parece que eu estou tocando naturalmente, mas exige um esforço enorme por trás dessa música aqui, por trás dessa sonoridade. Eu tenho que ter toda uma preparação de anos de trabalho, de pesquisa, uma atenção especial com cada detalhe e muito, muito, muito amor. Agora é minha vez de fazer declaração de amor, né? Eu te amo, Daniel. Eu também, Zana. Coisa boa, coisa boa. Eu tenho milhares de coisas aqui que a gente poderia perguntar. Aqueles que quiserem fazer algumas
algumas perguntas pelo chat. Se quiserem fazer perguntas ao vivo, nós vamos abrir. Se a professora Tereza quiser falar, fica à vontade. Nós todos aqui estamos nesse espaço de convivência justamente para dialogar e tentar extrair o máximo aí dessa oportunidade que é ter o Daniel conosco. Eu vou tentar fazer, Daniel, uma ligação entre duas partes da tua fala que eu acho que podem ser interessantes para que a gente explore. E eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, né? Me parece que, em uma certa medida, quando a gente trabalhava no passado, naquela versão mais tradicional do direito comparado entre semelhantes e semelhantes, e a gente fazia, como tu bem citaste, o Liebman era um grande comparatista nesse estilo de comparação, a gente fazia uma genealogia, uma arqueologia dos conceitos. Havia uma preocupação maior com uma genealogia, uma arqueologia dos conceitos. E eram conceitos que eram estudados nessa perspectiva em profundidade, mas sempre dentro dessa lógica semelhante e semelhantes. Aí, a partir de um momento, quando a gente tem Vittorio Denti, tem Mauro Capelletti, depois Michele Tarufo e grandes comparatistas dentro do direito processual civil continental começaram a expandir os horizontes para uma perspectiva mais de análise desse confronto entre dois grandes icebergs, as duas grandes tradições, a tradição de civil law, a tradição de common law, nesse primeiro momento, né? E depois, como tu bem colocou, com um pluralismo, né? Uma ideia que nós agora estamos desenvolvendo uma ampliação ainda maior dessa comparação de tradições, nós passamos a usar mais a lógica dos modelos. O que eu queria te perguntar é se tu consegue visualizar se nessa segunda fase, ou terceira fase que nós estaríamos agora, que é uma fase mais pluralista, nós conseguiríamos refinar esses instrumentos de comparação para, a partir da ideia de identificação do tertium comparationes, né, que é uma expressão que os comparatistas utilizam, Mauro Capelletti usava muito, que é justamente localizar o problema que está sendo comparado e não o instituto, porque os institutos mudam, mas os problemas são muito próximos. Se nós poderíamos fazer uma passagem para, dentro de projetos internacionais de comparação, dentro de aproximação entre colegas, tentar identificar institutos e conceitos que possam ser universalizáveis. Se nós conseguirmos fazer uma passagem de retorno, eu diria, até porque isso facilita a densificação de soluções para conceitos que sejam universalizáveis. E eu vou te dar um exemplo para tornar um pouco mais concreto, porque eu acho que a pergunta acabou sendo muito ampla, né? O caso dos precedentes. Nós dois sabemos que, para se estudar precedentes, precisa se estudar a teoria do direito. E nós dois sabemos que, para se estudar precedentes, precisa se estudar uma teoria dos precedentes, que parte de conceitos comuns. Então, queria te fazer essa pergunta, já te dando mais uma vez, com muita alegria, os parabéns por essa brilhante aula que vai ficar para a história. Eu já estou até pensando em mandar degravar e fazer um texto para ti. Grande, Zana. Cara, excelente observação. Cara, a gente tem um problema aí, né? Bom, vamos lá. Vamos pegar uma ciência que é uma ciência, um ramo do direito que é parecido com o nosso, né? Teoria do direito, né? Pô, o pessoal começou a estudar teoria do direito, cara, no início do século XIX. A ideia de teoria do direito, como teoria geral do direito, ao que consta, o primeiro cara que resolveu colocar isso nesses termos foi o Bentham. O grande Bentham, parceria firme. E o processo civil começa lá no final do século XIX, né? Assim, na teoria mais radical no início do século XIX. Que bom que tu falou do Bentham, né? Eu tô com a xícara que nós compramos lá em Londres quando a gente visitou. Verdade. Bentham, pô, né? Pô, a minha não tá aqui, cara. A minha tá lá na Pô, firma. eu pensei em combinar contigo isso, mas não deu tempo. Pô, não deu, né? Paciência. Mas enfim, cara, o fato é que esse projeto de
conceitualização à la Universal. O Fred não está aí, né? O Fred não está nos escutando. Não, mas o Antônio tá, fez até pergunta para ti. O Cabral tá. Tá para fiscalizar aí, então. Então, eu vou aproveitar e vou dizer o seguinte. Um salve aí pro Cabralino. Eu acho basicamente duas coisas, né, cara? Assim, esse projeto de conceitualização em termos de universalização é um projeto setecentista, né? A gente sabe bem. E ele aparece com essa marca iluminista, racionalista, já herança do iluminismo, né? Mas com racionalismo de querer, por assim dizer, ter a razão do mundo, né? Vamos procurar nos guiar por um só conceito. Eu acho, sinceramente, que essa empresa é uma empresa muito difícil em termos de processo civil comparado. E o exemplo que tu deu, tu sabe muito bem que não é um melhor exemplo, né, velho? Por quê? Porque o tema do precedente não é um tema de processualista, né? É um tema de teórico do direito, é um tema de teoria do direito. Não tem absolutamente nada a ver com processualistas. Foi um acaso a gente estar trabalhando nesses temas. Tudo bem, distinção, a gente poderia trabalhar na perspectiva da fundamentação, superação também, perspectiva da fundamentação, distinções na perspectiva do contraditório. Não, tá tudo certo. Eu acho que é um tema que se presta a esse tipo de teorização. Agora, seguramente não é um tema de processo. E não sendo um tema de processo, ele viabiliza esse nosso diálogo muito mais aberto, né? Porque é um tema de teoria das normas, um tema de fontes do direito. Eu tenho dúvidas, cara, se a gente vai conseguir chegar ao ponto da conceitualização. Eu acho que a gente vai ficar no ponto dos problemas comuns. Eu acho que a tendência é a gente pegar blocos de problemas, construir a partir de blocos de problemas grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho vão procurar identificar os problemas e a maneira pela qual cada lei jurídica, cada um dos institutos acaba trabalhando aquilo com seus conceitos próprios. Eu diria assim, se nós não estamos mais dentro, talvez, de uma perspectiva de modelos, talvez a gente pudesse evoluir os modelos, a gente está, no mínimo, na perspectiva das sacolas. Qual é a diferença? A diferença das sacolas é que eu vou colocar todos os problemas aqui dentro, vou carregar pelo mundo e, a partir daí, vou ver como é que esses problemas são tratados e como é que eu posso construir as soluções comuns, sem uma aspiração à uniformização conceitual. Eu acho muito difícil a gente fazer isso. Vamos pegar um exemplo óbvio, né? O problema do recurso extraordinário, que é um tema que a gente trabalha, a gente gosta e está na pauta do dia, estava na ordem do dia, pelo menos antes da pandemia, né? Se a gente for pegar o CPC francês, a gente vai ver que o recurso em cassação é visto como um recurso posterior ao trânsito em julgado. Portugal, a mesma coisa. Então, os recursos extraordinários, como dizia o Barbosa Moreira, na tradição continental, normalmente são recursos posteriores ao trânsito em julgado. Tem uma história específica sobre isso, não é o caso a gente falar sobre isso, mas tem um porquê. No direito brasileiro, justamente pela virada, e olha que coisa interessante, pela virada para os Estados Unidos, a gente não conseguiu dar um nome para o recurso extraordinário. O recurso para o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal se transforma em Supremo Tribunal Federal, deixa de ser o Supremo Tribunal de Justiça do Império, tinha um recurso nominado. E como é que a gente colocou o nome de recurso extraordinário? Olhando para o direito argentino, que tinha copiado exatamente o mesmo modelo americano. E aí a palavra recurso extraordinário, na verdade, era um recurso que não estava nos estados. Pulava. Assim, o problema é o mesmo. Interessante, porque o problema do federalismo processual que eles têm e que nós tínhamos num primeiro momento, mas que depois nós abandonamos em 34. Que a gente conseguiu se livrar, né? Na minha avaliação, conseguiu se livrar, porque seria péssimo para o Brasil ter competências estaduais em termos de processo. Mas, enfim, o que eu acho mesmo, velho, é que a gente tem que trabalhar em termos de modelos e pode evoluir para o modelo das sacolas, né? Eu acho que a gente pode colocar um problema dentro, de gente, e sair pelo mundo caminhando. Eu gostei da resposta porque ela preserva a ideia de complexidade. Eu acho que esse tema da complexidade no processo é um tema importante e preserva também alguns aspectos particularistas inelimináveis de qualquer ordenamento jurídico. Sobre isso, já, só para complementar aqui, porque a gente já teve experiências de leis uniformes, né? Lá no início do século XX, a Lei Uniforme de Genebra, títulos de crédito,
Depois, alguns projetos de código modelo eram códigos modelo uniformizantes, né? E essas coisas não dão certo. Eu acho que é melhor a gente circular com os problemas embaixo do braço e preservar no máximo possível as soluções, ciente de como os outros ordenamentos trabalham nesse sistema. Desculpa te interromper, mas só porque Não, para sem não problema. perder. Eu vou preservar aqui 2 pontos da tua resposta, que depois, se a gente tiver tempo, a gente pode explorar no futuro, porque eu vou te fazer a pergunta que o Cabral te fez e até deixar depois ele falar um pouco, se ele tiver com vontade de colaborar aí com a gente nesse debate. O Cabral te perguntou o seguinte: hoje, nós estamos mais próximos da Itália em termos comparados ou dos Estados Unidos? O Cabral não é fácil, cara. O Cabral não gosta da Itália. Não sei por quê, cara. O cara tem o nome de Antônio. Ele Brincadeira podia à parte. ter te perguntado se a gente estava mais próximo da Itália ou da Alemanha. Ele quis fazer uma pergunta Claro, para mas te deixar mais daí à vontade. Ele está dentro do tema, entendeu? aí o lobby é muito forte, né? Cabral, brigadão, velho. Brincadeiras à parte, sabe que Cabral é amigo do coração também. Olha, sinceramente, a gente tem muitos elementos do direito americano entre nós. Muitos elementos, né? O controle, o judicial review é realmente um elemento fundante do direito brasileiro. Eu não vou ficar falando sobre república, presidencialismo, federação, esses temas não interessam agora, mas o simples fato de a gente ter uma justiça civil em que não há contencioso administrativo é um elemento central na organização do Poder Judiciário, nos aproxima mais dos Estados Unidos. O fato que, a partir daí, eu tenho instrumentos que viabilizam o controle do poder numa ação, por assim dizer, ordinária, de procedimento comum, é um traço essencial do direito americano que nós trouxemos e que é muito importante e obedece àquela lógica, né, de centralização da democracia pelo indivíduo e do exercício do poder pelo indivíduo contra o Estado, contra o governo, na terminologia americana. Nós temos o processo coletivo que, embora tenha vindo pela Itália, é de inspiração americana, tu bem sabe, e cada vez mais partilha um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço agora da Europa, com os instrumentos que vieram no Código de 2015. De algum modo, a gente tem a lógica de instrumentos de dever de prova. O Vitor deve estar por aí também escutando. Atirando o fato de que eu tenho produção de prova... Vitor, que teve brilhante participação nesse grupo, hein? Deixa eu registrar aqui. É importante. Obrigado, gentileza. E aí, Vitão? E aí? Para falar aqui uma coisa que vai ser do agrado do Vitor, eu discuti com ele esses dias isso. Eu acho que eu não posso dizer propriamente que eu tenho uma discovery no Brasil, porque o processo da discovery é um processo conduzido pelos advogados, né, nos escritórios dos advogados, não é na sala, não é na sede do juízo, não é mediante juiz, mas eu tenho instrumentos que são importantes, que eu posso assemelhar à discovery. A própria produção antecipada de provas sem urgência pode ser assimilada à discovery. Posso pensar em deveres de prova, que nessa essência aproximar com a discovery. Eu tenho uma estruturação da justiça civil que está ficando mais parecida com os Estados Unidos, e a Suprema Corte, o modelo de cortes supremas é um exemplo evidente. Tenho processos estruturais, que é um tema que também vem dos Estados Unidos. Enfim, nós temos muitos elementos do processo americano, mas com um detalhe que eu acho que é importante registrar. Nós herdamos um instrumental conceitual muito importante da Itália. Eu acho que nós temos uma cultura processualista muito importante. Essa cultura processualista faz com que a gente tenha boas condições de trabalhar com os conceitos e colocando em cima dessa cultura americana, dessa cultura italiana dos conceitos, uma pragmática americana de resolver problemas. Eu acho que é uma coisa que tende a render excelentes frutos no futuro. Em síntese, eu diria que a gente está bem próximo do direito americano. Eu achei a resposta muito boa, Vitor. Nós temos que anotar, né? E aí começar a trabalhar essa ideia, viu, Daniel? Essa ideia de que talvez a perspectiva do direito comparado é uma perspectiva tão dinâmica
que nos mostra algo que, por exemplo, o Patrick Glynn fala no livro dele sobre tradições jurídicas, que as tradições estão em permanente movimento, que as tradições não são estáticas, que as tradições estão em movimento. Então, a interpretação que nós vamos dar hoje para os institutos do Código de Processo Civil de 2015, que é um código flexível, aberto, plástico, ela pode se aproximar mais da tradição de common law ou tentar resolver, a partir das soluções dadas pelo common law, problemas que nós temos também no Brasil, tentando extrair do texto legal conexões que permitam a aplicação desses institutos, porque nós precisamos da base normativa, né? Então, acho que realmente, em alguns pontos, a gente até tende a resistir um pouco mais no início, mas quando a gente começa a perceber as soluções que vão sendo construídas, que elas começam a se encaixar e começam a fazer sentido para os problemas que verdadeiramente existem, talvez a gente possa dar esse passo. Eu falo isso porque um pouco a gente fez isso com o processo coletivo. A gente foi construindo soluções e melhorando o sistema e a gente continua fazendo isso, aprimorando o modelo de processo coletivo brasileiro a partir da experiência norte-americana. Ainda que nós tenhamos, como tu mesmo colocaste muito bem, feito uma aprendizagem do processo americano a partir da tradução feita pelos italianos. E tem um ponto também, né, Zanetti, que a gente pode exemplificar aqui muito facilmente isso que acabaste de mencionar, que é fundamental, né? A gente tem textos, né? E o sistema também é um sistema em construção. Vamos pegar o exemplo do precedente. Pô, a professora Tereza foi estudar na Inglaterra, né? Quando ela vai trabalhar com a comissão, quando ela vai escrever sobre o tema, ela vai olhar para a Inglaterra, é evidente. Não tem como ser diferente. E aí tu tem um spec do common law. Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar o Marinoni agora, coisa julgada sobre questão. É um tema que ele está trabalhando na perspectiva do collateral estoppel, né? E na perspectiva americana. Foi estudar lá, foi desenvolver esse tema. Vamos pegar um outro tema, um tema que vem despertando a atenção, até o Fred escreveu um ótimo livro esses dias sobre isso, que é da cooperação entre juízes, né? A gente pode interpretar essa cooperação entre juízes a partir da ideia do multi-district litigation, né? Do direito americano. Inclusive, coletivizar aí provas sobre o tema. Tu vê, então, a gente vai buscando essas experiências e vai aproximando os institutos, né? Aproximando as tradições. Eu acho que, no fundo, é aquela ideia, né? A gente cruza a linha e aí percebe que a linha não existe, né? Os problemas são os mesmos, as soluções estão lá e a gente tem que ter suficientemente aberto para poder aproveitar, né, o que o mundo pode nos oferecer. E só para aproveitar o gancho, quando tu falaste do American Civil Procedure, do Hazard que tu traduziu, o Hazard e Tarufo que tu traduziu, tu fez um post e até me marcou para me chamar a atenção do fato de que eles trabalhavam com essa ideia da flexibilização do procedimento como uma evolução do procedimento. Se tu pudesse falar um pouco sobre isso, eu acho que seria perfeito para esse momento da nossa conversa. Cara, isso foi um negócio legal, na verdade. Sim, o pessoal faz frases ótimas, né? Na verdade, são duas frases que me marcaram, cara, né, dessas linhas assim que a gente acaba conversando, né? Enfim, essa foi uma... O que aconteceu? As regras do processo civil federal de 38, no fundo, elas representam a conquista do common law pela equity. Vamos colocar assim. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho mais para iniciados, mas enfim, basicamente a gente tinha um sistema de common law de equity. Em 38, em termos do processo civil, o processo civil da equity acabou vencendo, por assim dizer. E Discovery, por exemplo, é um instituto clássico do processo civil da equity, que acabou sendo na fusão lá com o common law acabou vencendo. Bom, e qual era a principal regra da equity? A principal traço da equity era a flexibilidade, era a mobilidade. Então, a regra do processo civil é o caminho para a sua flexibilização. E quando eles terminam o primeiro capítulo lá do American Civil Procedure, é isso que fica. As regras do processo civil do common law foram conquistadas pela equity. E aí eu fui ler um texto daquele que eu acho que foi o primeiro comparatista civil law common law, que é o Robert Venice Miller. O que a gente conhece dele muito é
princípios formativos, que foram traduzidos para o espanhol, com um prefácio do Couturi, circulou muito aqui no Brasil. É um texto de 45, 50, não me engano, mas o original é da década de 20. E ele tem um livro sobre a história do trial no direito americano. Ele vai dizer, olha, qual é a lei da vida, qual é a lei do processo? A lei do processo é a que vai da rigidez à flexibilidade. Essa é a lei do processo. Que é justamente a ideia de que se eu fosse traduzir em termos de processo civil americano, seria a regra que vai do common law à equity. E é interessante, aí vem uma segunda frase, que vem do Dente, que era alguém que conhecia bastante common law também, ele escrevendo sobre a história do processo civil de conhecimento na Itália, ele também vai dizer algo que, no fundo, é a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte, que a história do processo civil de conhecimento é a história da sua permanente transformação em processo de execução. A ideia é essa. A história do processo de conhecimento é a história da paulatina transformação em processo de execução. Essa frase do Dente. E no fundo foi isso, né? O modelo de 73 era um modelo que separava cognição e execução. E a primeira coisa que se aconteceu foi implodir esse modelo colocando tutela provisória, né? Antecipação de tutela no processo de conhecimento. Antes de tu continuar, que eu tenho certeza que tu vai falar disso, eu queria marcar esse ponto, porque esse ponto eu considero fundamental de compreensão no momento que nós discutimos o novo Código de Processo Civil de 2015, que tem procedimento comum, mas não tem mais procedimento ordinário. A ideia do procedimento ordinário, eu queria te ouvir sobre isso. A ideia de um procedimento ordinário que tem como parâmetro de perfeição e de máxima garantia a cognição plena e exauriente é abandonada pelo novo código, que fala até em circuitos, a exemplo da estabilização da tutela antecipada antecedente. Então, agora tu vai continuar esse teu raciocínio, tu vai continuar falando exatamente desse problema, mas eu queria um pouco que tu trabalhasse isso, porque isso ainda é muito importante no direito comparado, e existem grandes escolas que ainda tratam essa questão das garantias processuais como dogmas inafastáveis, com a premissa de que o melhor modelo de processo é aquele de cognição plena e exauriente. E eu acho que isso desfoca o objetivo do processo. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, na continuidade do teu raciocínio. Não, mas é isso aí, cara. Perfeito. Então, a gente tinha lá em 73 processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, a distinção entre conhecimento e execução era funcional, a distinção entre conhecimento e execução de um lado e cautelar de outro era estrutural, né? E quando vem as reformas, a gente tem tudo isso ao chão, né? A gente tem antecipação de tutela no processo de conhecimento, então eu tenho execução e provisoriedade. Logo em seguida eu tenho introdução de elementos de execução no processo de conhecimento. E aí, não por acaso, o Código de 2015 vem com a ideia de procedimento comum. Eu acho que tu notou muito bem essa ideia. Não é procedimento ordinário, né? No processo de ideologia, o professor Ovídio dizia muito, olha, a ordinarização, né? A ordinarização não é nada mais, nada menos que seguir a ordem, entre aspas, natural, né? O natural aqui, entre aspas, naturalmente, que é começar com a postulação, organiza o processo, produz a prova e decide. Isso é o ordinário, né? Isso é o que normalmente acontece. Essa é a ordinariedade. O que nós temos, na verdade, é um procedimento comum, um procedimento que serve para a tutela de todos os direitos, à exceção daqueles explicitamente mencionados. E é um procedimento em que eu tenho várias técnicas processuais que permitem o quê? Permitem maior maleabilidade no tratamento dos direitos. E eu acho que é justamente essa sacada, né? Eu posso ter módulo de cognição sumária, autônomo, interinal, eu posso ter técnicas executivas subrogatórias, posso ter técnicas executivas abertas. Enfim, eu tenho todo um procedimento que vai, por assim dizer, demonstrar uma maior flexibilidade no trato das questões processuais. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho pelo qual a gente tem que ir. A gente tem que pensar em termos de módulos procedimentais e ver de que modo eles podem se encaixar para melhor tutelar os direitos. Claro. E falar das passarelas, né? Como outro livro brilhante, o livro brilhante que tu traduziu das lições do Cadier em Porto Alegre, que tu falava das passarelas procedimentais, que o Cadier falava e tu traduzia como passarelas procedimentais. É isso aí, exatamente isso. Traduzir com o pessoal.
Mas é isso aí, né? Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que tu já respondeu essas que estão por aqui. Não sei se alguém, a Maria Angélica aqui lembrou o vídeo, né? Os guias, né? Os guias. Os professores os ombros sobre os quais tu te levantas, Daniel. E eu acho que isso é uma coisa super importante, se eu puder terminar, pelo menos a minha participação, lembrando isso. Eu acho que a gente vai encontrando pessoas pelo caminho, a gente vai se alimentando, com essas pessoas, as pessoas também vão se alimentando com a gente vai indo, né? E eu acho que é muito legal a gente lembrar disso, né? A gente vai olhando para trás, olhando para os lados, ver que o pessoal vai chegando. E eu acho que a gente tem que ver tudo isso como uma troca muito importante na nossa vida, né? E importantes pelas razões certas. E quais são as razões certas, a meu juízo? Que a gente estuda direito, a gente estuda direito comparado, a gente procura soluções. Não é assim para regozijo próprio ou para ter um cercadinho de pessoas que podem eventualmente nos aplaudir. Eu acho que quem pensa direito assim, sinceramente, está fazendo coisas erradas. Eu acho que a verdadeira tarefa de pensar, a verdadeira tarefa de estudar e debater é procurar pensar soluções para os problemas, que a gente possa evoluir socialmente, evoluir a nossa justiça civil, ouvir com atenção o que os outros têm a dizer, ponderar as críticas que a gente recebe e procurar, enfim, propor soluções que não atendam ao nosso interesse, ao interesse X, Y ou Z, ou que consigam, no seu geral, congregar diferentes ideias que foram pensadas de boa fé, vindo ao bom em comum, de onde quer que seja, mas que representem as melhores versões daqueles institutos que a gente está trabalhando. Acho que ter professores, ter colegas, ter amigos que se dedicam ao mesmo tema, aos mesmos temas, permite esse enriquecimento que é, sim, sem precedentes. Sem precedentes. A Maria Angélica precisa depois me ensinar a fazer essas palminhas, que eu gostei demais. Eu queria agradecer, Daniel, a tua participação e espetacular. Foi uma aula brilhante e foi muito agradável ter ficado esse tempo todo discutindo contigo aqui, conversando esse tema. Queria agradecer a presença da professora Tereza, dizer que sou um fã incondicional e adoro estar contigo, sempre aprendo muito e sempre é muito bom te ter conosco. E não sei se alguém mais gostaria de falar, alguém mais gostaria de deixar alguma palavra final, alguma pergunta ainda para o professor Daniel. Nós estamos nos aproximando do final, tem um tempo mais ou menos aqui de 1h45, 1h50, era mais ou menos o que a gente tinha pensado, né? 1h35, 1h30, que era mais ou menos o que a gente tinha pensado. E eu fico até um pouco emocionado de dizer que nós temos que terminar, Daniel, porque tá bom demais conversar contigo aqui. Foi uma alegria enorme. Eu tenho sempre dito nessas nossas conversas, e quando eu termino eu falo sempre sobre isso, e sempre repito a mesma frase. E o que eu tenho dito é que nós, como cientistas, um pouco até para escudar isso que tu acabou de dizer, e por nós estarmos na mesma rede de pesquisa, na Procnet, e estarmos sempre procurando esses temas e compartilhando esses temas conjuntos, que a pesquisa deixou de ser algo feito em uma torre de marfim, algo isolado no mundo de um pensador sozinho. Tu formou muitas pessoas, a professora Tereza também formou muitas pessoas, e isso foi gerando um espaço, um ambiente de pesquisa no Brasil em direito processual e uma maturidade da nossa área do conhecimento que nós temos visto pode repercutir mais e mais para a melhoria da nossa sociedade, para a melhoria do nosso convívio, para a melhoria das nossas instituições e também para que nós possamos mostrar que o Brasil tem valores, que esses valores existem e que
nós podemos encontrar saídas para problemas tão sérios como são os problemas que nós vivemos no nosso país. E o que eu tenho dito é que a ciência mesmo, de verdade, aquela que pode chegar a atingir esse nível de mudança, é aquela que se faz de maneira compartilhada. E eu termino com uma frase que tu já conhece, porque eu já te disse. Somos como anjos de uma asa somente, e só podemos voar quando estamos abraçados. Muito obrigado, professor Daniel Mitidiero. Foi uma alegria te ter conosco. Amanhã pela manhã nós vamos ter um outro amigo nosso aqui, o professor Fred Didier. E espero que a gente possa te ter aqui mais vezes e conversar mais vezes contigo. Uma alegria, meu velho. Conta comigo sempre. Um beijão para todo mundo. Beijão, meu velho. Até mais. Até a próxima. Valeu.